Hoje o assunto do mundo político é a nova inserção dos Estados Unidos no mundo sob o governo Joe Biden. As mudanças na política doméstica, as mudanças nas relações internacionais e como elas afetam o Brasil. Eu vou conversar com o professor de política externa dos Estados Unidos, no IBMEC, o cientista político Oswaldo Deum. Oswaldo, muito obrigada por atender o mundo político mais uma vez, hoje que nós estamos falando especificamente de Estados Unidos e como isso nos afeta, né? Está contigo no mundo político, Vivian. Deon, o governo Joe Biden ultrapassou a marca dos 100 dias no final da segunda metade de abril, né? Caminhando para o final de abril, 100 dias. Ele tem uma avaliação positiva de 55%, que é menor, inclusive, que diversos presidentes, não menor que Trump, mas menor que diversos presidentes dos Estados Unidos, nessa fase que ele está, que é uma fase inicial e que costuma ser um marco, né? Inclusive de prestação de contas do governo, de avaliação do governo. E faz lembrar a gente aquela eleição apertada de 2020. Eu queria começar por aí. Como é que você está enxergando esse governo Joe Biden, as suas possibilidades e desafios, né, iniciais, em linhas gerais, para depois a gente entrar nos detalhes? Bom, Vivian, a popularidade do presidente Biden é por volta de 55%, como você disse, está aquém do presidente Obama no mesmo período, que era por volta de 60%, está bem aquém também dos antigos presidentes históricos dos Estados Unidos, como Reagan, que foi bastante popular no seu período, John Kennedy e outros. Mas é bom que a gente possa se recordar, Vivian, de que nós vivemos um período de grande polarização. Então, isso cria um certo enrijecimento, um certo emparedamento em função das ideias políticas nos campos que disputam votos, consciências, bem como também aquelas que são as ações políticas. Então, a popularidade do presidente Biden é uma popularidade importante, ele tem cacife político importante para poder encaminhar várias dessas propostas que estão sendo já levadas para o Congresso americano e, muito provavelmente, se não houver a redução dessas contradições, dessa ampla polarização que existe nos Estados Unidos, qualquer presidente terá por volta de 45, 50, 55, porque essa tem sido a média histórica dos últimos presidentes. Então, ele tem cacife político, mas é bom lembrar de que há um estreitamento das margens de popularidade e impopularidade, tendo em vista a polarização. O desafio dele é maior por conta disso. Agora, vamos falar um pouquinho do momento de muita exposição, foi quando ele foi, enfim, anfitrião da Cúpula do Clima, né? Onde ele apresenta para o mundo, digamos, a primeira grande bandeira, que é o retorno dos Estados Unidos a uma busca da liderança, do protagonismo nessa questão ambiental. Como é que você percebeu esse movimento que ele fez e o quanto ele foi, digamos, bem recebido? Como é que o mundo recebeu o Biden nesse momento? Bom, eu acho que na Europa a recepção do presidente Biden foi realmente muito positiva, e em vários lugares da Ásia também, em função do recuo que o presidente Trump fez no que diz respeito às alianças tradicionais com estados como Japão, Austrália, Alemanha, França, Reino Unido. Esses estados, então, observam com grande otimismo a possibilidade de sucesso na política externa do presidente Biden. Mas é claro também que em outros lugares a recepção não tem sido boa, como é o caso da Rússia. O presidente Putin aproximou-se do presidente Trump, à época, a gente pôde observar, ao final de um longo processo em que o procurador-geral Barr dos Estados Unidos, durante o governo Trump, apresenta um relatório dizendo de que houve influência russa nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, e essa visão que o Trump tinha de homens fortes na política,
presidente Putin sabia lidar com os grandes problemas que as potências possuem nesse momento, e a ideia de mimetizar isso na política americana desagradou muito, claro, os aliados europeus daquele período. Então, imagino que em Moscou não há uma boa recepção, mas há em vários lugares do mundo uma grande expectativa, porque, por exemplo, no hemisfério ocidental, na América Latina, na América Central, não se sabe exatamente quais são as propostas da política externa do presidente Trump. Da mesma forma também que é possível imaginar de que o presidente Trump, voltando à perspectiva do multilateralismo, encontre alguns temas que são caros, como esse que você acaba de dizer, que tem a ver com a liderança americana nas questões climáticas. Só fazendo uma observação, você trocou Biden por Trump, mas só para esclarecer quem está nos ouvindo, foi só um lapso. Então, é bom que a gente possa se recordar que, ao longo da história, a política ambiental americana tem sido utilizada como forma da expansão dos interesses americanos no mundo desde o governo Nixon. Foi nesse governo que a gente observa a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, de uma agência ambiental nos Estados Unidos, e o início das grandes conferências ambientais, começando por Estocolmo, mas que passa aqui pelo Brasil, na Rio, na Eco 92, no Rio, na Eco 92. Então, os Estados Unidos buscaram esse protagonismo, mas perderam ao longo do tempo. Então, quando Trump deixa o Acordo de Paris, quando ele busca a ideia de proximidade com a velha maneira de poder produzir energia através dos combustíveis fósseis, isso cria uma contradição imensa para, em especial, setores mais progressistas, por exemplo, ligados ao estado da Califórnia, e às big techs dos Estados Unidos, que estão apostando muito em energias renováveis. E isso faz com que os Estados Unidos também gerem uma pressão em relação aos estados em desenvolvimento e à China, que é a principal emissora, né, que é o estado emissor da maior quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, isso gera uma série de problemas para os outros estados, empareda, em especial, a China, e coloca os estados em desenvolvimento em uma situação muito difícil, porque ou eles se aproximam dos Estados Unidos e constituem uma agenda ambiental global, ou eles deixam essa perspectiva de liderança americana para poder entrar em uma situação que ainda não se sabe qual será, no caso da emergência da China, não como uma superpotência que, junto aos Estados Unidos, divide o poder na ordem global, mas que pode emergir como uma nação acima dos Estados Unidos, que pode se colocar como uma nação que se tornaria, agora no século XXI, a grande potência do planeta. Então, é claro, os estados em desenvolvimento têm dúvidas acerca da maneira pela qual vão orientar a sua política ambiental. Isso a gente pode ver, inclusive, aqui no Brasil, né, Vivi? Pois é, antes da gente chegar no Brasil, eu só queria comentar você está falando disso aí, do lugar, né, que Estados Unidos e China exatamente ocupam nesse momento, ou pretendem ocupar. Hoje tem uma notícia de que a OMS está prestes a aprovar as vacinas chinesas, que ainda não passaram, não é? A Sinovac e a Sinopharm, que ainda não passaram por essa aprovação. E há uma pressão para que as vacinas fabricadas nos Estados Unidos e também na Inglaterra sofram uma quebra de patentes, né? A vacina está expressando esse momento de disputa mundial, o quanto está expressando e quanto essa quebra de patentes, a eventual quebra, pode significar um resultado desse jogo de forças. Biden e Kamala têm mostrado um amplo ativismo desde o início do seu governo, no final de janeiro. Mas é importante dizer que o primeiro ponto tem a ver com a questão do coronavírus, com o novo coronavírus, tem a ver com a ideia de ampliar a vacinação nos Estados Unidos e utilizar da vacinação como instrumento de poder. Então, o que se vê internacionalmente no retorno dos Estados Unidos a uma agenda multilateral é de que os esforços americanos vão sendo recompensados ao longo do tempo. Não só domesticamente, com uma visão cada vez mais positiva do governo Biden, porque ele conseguiu ir muito além das metas que foram estabelecidas naquele momento,
Então, nós já temos mais de 150 milhões de doses aplicadas, né? Nós já temos aí uma quantidade bastante grande de americanos que não mais utilizam as máscaras de proteção, então isso é uma ampla vitória para o governo Biden, mas também daquilo que estabelece a diplomacia dos Estados Unidos, que voltou ao plano normal que os Estados Unidos sempre tiveram ao final da Segunda Guerra Mundial, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente observa é de que a Moderna, que a Pfizer se tornou, talvez, o grande exemplo de sucesso, né? Talvez tenha sido, ao longo de a vacina que colheu a melhor impressão de todos aqueles que foram vacinados e das agências especializadas. Isso é um capital político do presidente Biden, ele saberá utilizar disso. É claro que existe uma disputa em relação à China, a China poderia estar, especialmente em associação com a Índia, abastecendo mais e melhor vários outros estados no tocante às suas vacinas, tem abastecido o Brasil, né? Se não fosse a Coronavac, nós teríamos uma quantidade muito menor de pessoas vacinadas nesse período, mas o governo Biden vai utilizar disso, e vai utilizar mais do que essa perspectiva, porque nesse momento, o que imagino, Vivian, é de que a diplomacia vai se voltar mais contra a Rússia do que exatamente contra a China. Vai tentar estabelecer um outro tipo de tática no ambiente da diplomacia para poder enfrentar a China, porque isso desagradou amplamente a classe média americana. Afinal de contas, o antigo presidente Trump, ele estabeleceu guerras comerciais em relação aos chineses. É bom lembrar que, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, parte relevante das cadeias produtivas dos Estados Unidos foram deslocadas para a China. Então, uma crise na China, um problema no que diz respeito ao fornecimento de insumos, materiais básicos, ou, eventualmente, produtos manufaturados, criava muitos problemas nos Estados Unidos. Há uma ampla demanda da classe média americana da mudança das táticas da diplomacia, e, em especial, da diplomacia comercial no tocante à China, e o governo Biden já percebeu isso. E isso tem uma dupla finalidade, porque, afinal de contas, Vivian, aí está a base do antigo presidente Trump. É aí que as principais bases podem ser articuladas à proposta democrata nesse momento. Então, essa visão progressista é uma visão para poder atingir em cheio a classe média, que tem perdido ao longo do tempo capacidade econômica, de empregos, de aquisições, e isso faz com que haja uma ampla priorização desse segmento. Só para ficar mais claro uma questão para mim. Você diria que as relações, mesmo em que pese a rivalidade, inclusive as disputas econômicas e interesses geopolíticos e tal, mas a forma como isso vai ser tratado vai ter os Estados Unidos vão trabalhar de forma mais diplomática, assim como a China tem caminhado nesse sentido? Sim, eu acho que será um outro tipo de diplomacia. Ao longo do governo Trump, também foi muito mais com a diplomacia presidencial, através do Twitter, e uma tentativa de poder trabalhar os aspectos culturais, religiosos, também do ponto de vista do sistema econômico que eles adotam, como se fossem ameaças existenciais aos Estados Unidos. Todo esse discurso, todo esse processo de securitização pegou, em parte, da classe média americana. Então, a gente observa, por exemplo, uma proximidade muito grande daqueles setores mais radicais da classe média americana, por exemplo, em relação a poder satanizar o 5G, a Huawei, de poder imaginar de que os chineses estão fortemente associados a uma tentativa de destruição dos valores americanos. Então, esse tipo de diplomacia, essa visão ameaçadora da China, eu creio que vai cair. E nós já temos, né, uma série de indícios de que haverá uma diplomacia mais delicada, uma diplomacia mais sinuosa, uma diplomacia com mais elementos econômicos, elementos tradicionais, típicos, em poder isolar a China. E isso se faz, nesse primeiro momento, com tentar fazer com que os elos que ligam Moscou a Pequim possam
ser cada vez mais desafiados, porque a estratégia de protagonismo da China, nesse período, é uma estratégia de associação à Rússia. Então, a gente observa com a mudança de política externa do Xi Jinping, que há uma tentativa de poder associar os russos a uma perspectiva oriental, uma perspectiva que desafiaria não só os Estados Unidos, mas tudo aquilo que representa na política internacional o mundo ocidental. Então, caso haja essa tentativa, né, de dissociação, isso poderá fazer com que, né, em primeiro lugar, no isolamento da Rússia, os chineses percam. Posteriormente, uma tentativa de poder criar aí um antagonismo, né, uma dificuldade ampla que nós já vimos ao longo do tempo em outros momentos da história. Os Estados Unidos fizeram algo semelhante com a União Soviética, que foi colocada no longo prazo como um adversário. Isso mudou apenas nos anos 70, mas foram 20 anos de contradição em relação ao modelo de vida, ao sistema econômico e a maneira também de poder representar os valores, né, das diferentes sociedades. Então, essa é uma maneira mais sutil de quebrar uma aliança e, quem sabe, também quebrar uma aliança russa com os alemães e com os europeus. Lembrando de que a perspectiva da Rota da Seda, né, a nova Rota da Seda da China, passa pela região no entorno da Rússia e chega até a Itália e a Alemanha, que serão abastecidas com o gás russo, com uma perspectiva de poder articular as questões energéticas com um futuro para a política internacional. Então, os aspectos geopolíticos são aspectos muito importantes. E para fazer face aos aspectos mais econômicos, que você citou, Vivian, a gente pode observar no Biden uma espécie de recuo no tempo para poder atender aquilo que a gente observa em Franklin Delano Roosevelt, ao final daquele processo nos anos 20, né, quando a gente tem a Grande Depressão nos Estados Unidos. O governo Biden, ele faz 3 grandes programas, um deles, né, que foi anunciado no dia 28, apenas agora, de abril, mostrando de que há uma série de visões diferentes dessa visão típica, né, de distanciamento do Estado da economia que foi construída lá nos anos 80, né, e que fez com que houvesse uma redução significativa dos impostos corporativos. Então, tem muita coisa em jogo do ponto de vista da economia também, e nesse momento a gente observa vozes tanto defensoras quanto também críticas. E, curiosamente, parte dos economistas mais keynesianos se coloca de uma maneira contrária a essa visão que tem sido apresentada dentro dos Estados Unidos pelo governo Biden. Por quê? Porque você acha, só para esclarecer, né, o Biden apresentou um projeto extremamente ambicioso de despejar trilhões de dólares na economia, lembrando, pensando digamos, uma retomada da economia, um aquecimento da economia e um socorro a parcelas da sociedade que foram profundamente afetadas e um crescimento do desemprego, empobrecimento, moradores de rua e tal, enfim, uma situação social nos Estados Unidos que vinha numa situação crescente. É disso que nós estamos falando, né? Mas por que essa crítica justamente de keynesianos, né? Bom, em primeiro lugar, o que Biden e Harris fazem, é uma contradição, né? Ele se coloca de uma forma bastante crítica aos consensos que foram produzidos ao longo desses últimos 40, 50 anos, né? Que tem a ver com uma crítica à ideia de austeridade, que tem a ver com uma crítica à perspectiva de distância ou, eventualmente, de tamanho do Estado na economia, que tem a ver com uma crítica da perspectiva do investimento público, que tem a ver com uma crítica à ideia de não emissão, do controle monetário, que tem a ver com uma série de visões que estavam no âmago das políticas que foram conduzidas nos anos 80, né, pelo antigo presidente Reagan. Então, isso gerou uma espécie de consenso, esse consenso prolongou-se ao longo da história americana mais recente, e isso foi colocado em primeiro plano pelos governos democratas. É bom dizer de que esse tipo de lógica foi tida durante, por exemplo, os governos Clinton e também os governos Obama.
Então, o que Biden faz, e é bom dizer, no alto dos seus 78 anos, não é mesmo, Vivian? Então, Biden está mudando a nossa visão sobre o que é ser velho e quando é que a pessoa está madura para, com sua experiência, liderar, né, um governo tão relevante quanto é o governo dos Estados Unidos. Né? E, felizmente, isso, né? Ele está mostrando que talvez esteja no auge, né? Não é mesmo? Isso mostra que ele vem a quebrando. experiência é relevante no que diz respeito à vida no setor público. Ele vem quebrando paradigmas construídos aí, solidificados, como você mencionou. Agora, deixa eu te questionar sobre uma coisa. Essa discussão, ela é exatamente a mesma discussão que nós temos no Brasil hoje. Claro que a nossa realidade, a nossa estrutura econômica é bastante diferente da dos Estados Unidos, mas nós temos uma discussão e uma preocupação já bastante, não tão antiga, mas bastante consolidada sobre a necessidade de ajuste fiscal. E agora, nesse período de pandemia, isso foi colocado em xeque. Enfim, agora vem Biden com essa... claro que isso é um discurso interno, mas como nós estamos, não é? Nós temos essa proximidade e influência com dos Estados Unidos, é óbvio, o quanto isso afeta, coloca em xeque a discussão aqui dentro do Brasil sobre ajuste fiscal, sobre ignorar a possibilidade do Estado ser indutor de desenvolvimento, não é? Eu estava falando de Franklin Delano Roosevelt, né, e poderia falar de Obama. Então, Franklin Delano, ele faz exatamente isso, né? Ele mostra de que naquele período de contração econômica, de crise, os investimentos públicos foram importantíssimos, não só para poder retomar a economia capitalista, mas também de poder dar moralidade política aos setores empobrecidos naquele momento nos Estados Unidos. Ele regulou o capitalismo americano e levou o capitalismo americano aonde os americanos nem sonhavam. É claro que os Estados Unidos passam por um crescimento aceleradíssimo depois da secessão e da Guerra Civil, mas tem uma crise fantástica no início do século XX. E o Franklin Delano Roosevelt, é bom dizer, Vivian, teve 4 mandatos. Os Estados Unidos mudaram até a sua própria Constituição para poder reeleger um progressista. Mas por quê? Porque ele soube articular o capitalismo com uma visão mais social, com uma visão de organização do mercado, uma relação com o Estado adequada para poder fazer com que os Estados Unidos tivessem um engajamento internacional que colocaria esse Estado no topo. Então, aquilo que a gente vive hoje tem a ver com as políticas que foram produzidas por Franklin Delano Roosevelt. Não é por acaso que ele é dos presidentes mais lembrados na história dos Estados Unidos. E o que está acontecendo agora, ao contrário do Obama, tinha um discurso que lembrava o Roosevelt, que socorreu os bancos em 2008 e as empresas falimentares naquele período, é de que não só está havendo um discurso, mas está havendo uma ação. O primeiro plano, que é o plano de resgate, já foi aprovado no Congresso. O plano de empregos, de infraestrutura, está sendo levado, é um plano de 2,3 trilhões. Pois é, mas aí chega... Plano de apoio social. Agora, isso vai chegar na região, é claro. Vai chegar aqui e em outros lugares do mundo, porque há uma ampla pressão, tendo em vista uma perspectiva mais de distanciamento. Esse consenso que foi produzido do ponto de vista econômico está recebendo muitas críticas. É claro que os economistas têm lá suas visões de mundo, mas não são apenas os economistas. Há um conjunto de grupos na sociedade dos Estados Unidos que pede mudanças na maneira pela qual os muito ricos foram desonerados, da maneira pela qual os Estados Unidos conduziram a China para que a China chegasse a ser uma das mais importantes superpotências do presente. A ideia antiga de poder caracterizar o regime chinês como um avanço do liberalismo no mundo fez com que a China crescesse e que os Estados Unidos ficassem numa situação lamentável, como durante o governo Trump. Agora, do presidente, só para completar, Vivian, o desafio do presidente Biden não é só fazer com que a economia funcione mais adequadamente e arrastar outras economias no mundo, em especial da Europa. Também é um desafio de reconstituir a democracia americana. Também é um desafio de poder despolarizar.
ou de poder fazer com que os setores médios, os grupos de interesse, e em especial que haja, né, algum diálogo entre as big techs americanas e as velhas indústrias, a siderurgia, todo o setor agrícola, todos esses setores, né, da eletroeletrônica, que ao longo do tempo sustentaram o desenvolvimento econômico. Então, o desafio é muito grande. E, para isso, não seria possível fazer utilizando as mesmas receitas de sempre. Eu entendo a disposição de mudança. Eu escrevi um artigo ano passado dizendo que o Biden era um sujeito diferente das propostas que passaram pela Conferência Democrata. Mas o que é a minha surpresa, e a surpresa de muita gente, é de que parece que ele é o sujeito mais adequado para poder levar adiante as propostas de reforma. Num primeiro momento, com os 2 primeiros planos, algo que era mais reformista do que progressista, mas o American Family Plan, esse plano de 1,8 trilhão, é um plano progressista. É um plano que faz lembrar Franklin Delano Roosevelt e faz colocar, por exemplo, a agenda da Câmara, a agenda do Bernie Sanders, a agenda daqueles que foram derrotados na Convenção Democrata no primeiro plano. E coloque, é claro, uma maneira para aqueles que são críticos, tanto críticos como o Summers, né, que é um keynesiano, ou, eventualmente, todos aqueles que estão no entorno dos keynesianos americanos, ou aqueles mais liberais, na agenda antiga neoliberal, que repensem sua maneira de poder encontrar a economia, a relação da economia com a política. O que o Biden está fazendo é dizer que a agenda da economia e a agenda da política estão encontrando espaço de diálogo. Não dá para poder dissociar a economia da política, como foi feito ao longo dos últimos 40 anos, que é lugar agora, nesse momento, de um encontro entre a política externa dos Estados Unidos e aquilo que diz respeito ao desenvolvimento econômico daquele país. Por isso, Vivian, é de que os americanos conseguiram deixar de ser apenas um Estado rico para ser uma potência. Isso quem fez foi Franklin Delano Roosevelt. Isso quem fez com que os Estados Unidos pudessem deixar de ser apenas um Estado rico, mas desigual, como era no início do século XX, e passasse a ser dos estados capitalistas, dos grandes estados capitalistas, aquele que mais, de uma maneira mais adequada, conseguiu resolver problemas distributivos. Mas agora aí eu tenho 2 questões. Uma, claro, Delano Roosevelt vem num momento de reconstrução, é a reconstrução, inclusive, do mundo, não é? Nós temos esse momento, que é um momento particular onde o pensamento capitalista não tinha evoluído nas bases que evoluíram hoje, né? Que nós temos hoje evoluídas. Veio depois o neoliberalismo, esse pensamento focado em ajuste fiscal. Essa é uma questão que eu quero colocar, quer dizer, são 2 momentos diferentes. Será que repetir as experiências, e aí a gente pensa sempre em Brasil também, será que é possível diante dessa realidade? Então, essa é uma questão que eu queria que você respondesse. E a outra é uma questão do país rachado, realmente polarizado, e expresso no Congresso, né? Então, primeiro, vamos na primeira questão e depois a gente vai lá, porque tem eleições daqui a 1 ano e meio e Biden tem que ficar de olho no processo eleitoral para sobreviver, para conseguir passar as coisas no Congresso. Mas vamos primeiro a esse contexto, né? Roosevelt no contexto dele e agora, Biden, um novo Roosevelt, o que é possível fazer, né? No mundo que mudou tanto, sei lá, em quase 100 anos? 90 anos? Bom, eu acho que a imagem que melhor caracterizaria os Estados Unidos num passado recentíssimo são os ataques de 6 de novembro no Capitólio. Eu acho que aquele momento deve estar na cabeça do presidente Biden e da sua atual vice-presidente americana, Kamala Harris, né? E de todo o Partido Democrata. Então, era um momento de transição. Ou os Estados Unidos continuariam com a mesma política de sempre, ou eles recordariam das grandes transições, dos momentos, né, de que foi necessário que os Estados Unidos tivessem uma guinada, como, por exemplo, na Grande Depressão, em 1929, Franklin Delano Roosevelt assume o poder em 1933, tão somente,
e é bom lembrar aqui, os liberais que antecederam Franklin Delano Roosevelt, né, não conseguiram resolver o problema da Grande Depressão, né, ele entra apenas em 1933 nos Estados Unidos, e também o não engajamento durante um período longo da Segunda Guerra Mundial, que o Franklin Delano Roosevelt conseguiu resolver numa aliança com Churchill, né? São dois grandes momentos, e esses momentos não dizem respeito tão somente à economia. Então, esse é um ponto que eu gostaria de poder repisar, Vivian. Biden está entendendo de que, pelo tamanho dos Estados Unidos, pela complexidade da ordem política global, não é mais apenas uma questão doméstica, é uma questão internacional. Mas, mais do que isso, não é voltar apenas ao passado. Aquilo que volta ao passado diz respeito à ideia de que os Estados Unidos, com esses planos de 6 trilhões, eles não estarão fazendo política de transferência de renda como centro da sua política econômica. Eles estarão movimentando o capitalismo americano e fazendo com que as empresas americanas deixem de poder se deslocar para outros lugares e deixem de repatriar os seus ganhos em paraísos fiscais, né, e que não são taxadas, para poder recuperar a economia americana, que vem dando demonstrações de que perdeu, por exemplo, a competição tecnológica. Se você recordar, Vivian, a gente tem debatido o 5G, sobre os aspectos cibernéticos e também sobre os aspectos políticos. Quem é a empresa competidora da Huawei americana em relação ao 5G? Não há. Os Estados Unidos têm perdido a disputa tecnológica daquilo que é mais caro aos Estados Unidos, porque essa é a fronteira do desenvolvimento. Tem a ver com energia, e corretamente você lembrou das questões ambientais, mas tem a ver com tecnologia. E, nesse caso, a Huawei consegue entregar equipamentos avançados por preços adequados, e vários estados do planeta estão comprando esses equipamentos chineses porque eles são mais sofisticados e mais baratos. Essa é a retórica americana depois dos anos 70, no intuito de poder impedir que houvesse um deslocamento tecnológico para a Ásia, naquilo que a gente chamava à época de tigres asiáticos, que houvesse uma transferência tão ampla de tecnologia para a Coreia do Sul e para o Japão, que poderiam eclipsar o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos. Então, o que o presidente Biden está fazendo é tentar auxiliar essas empresas, e por isso ele se liga às big techs, por isso há uma crítica, e por isso há reversão do ponto de vista do grande entrelaçamento do presidente Trump com as indústrias e com o setor de energia não renovável, como é o caso da perspectiva, né, do setor de petróleo e gás, né, e faz com que as energias renováveis, a energia solar, né, tudo aquilo que tem a ver com esse momento novo nos Estados Unidos tenha uma atração, tenha uma capacidade internacional de se sustentar no médio e longo prazo. Por isso que o que a gente está vendo tem a ver com desdobramentos futuros que vão chegar, obviamente, na América Latina, que vai pressionar como a gente pode, por exemplo, dar o governo Carter. O governo Carter ele inicia com uma agenda de defesa dos direitos humanos que pressionou a América Latina a poder fazer as transições democráticas nos anos 80. Da mesma forma que a gente observa o governo Reagan, que construiu uma agenda de austeridade nos Estados Unidos e diminuição de gastos públicos, mas, no caso, aumentou os gastos públicos, não é bom dizer que a dívida subiu bastante em relação aos anos Reagan, dívida pública dos Estados Unidos, e que teve um desdobramento na ideia do consenso de Washington posterior em toda a região, e as políticas de austeridade. A gente pôde observar também o governo Obama, que foi absolutamente voltado para questões ambientais, e isso repercutiu aqui na Europa. Então, essa agenda, muito provavelmente, chega na nossa região, chega no Brasil. E a gente tem com Bolsonaro ou sem Bolsonaro? No caso do governo Bolsonaro, a queda, né, do antigo chanceler Ernesto Araújo já é uma primeira sinalização. A gente tem falado disso até em outros programas, Vivi, de que, caso Biden vencesse as eleições, o Ernesto Araújo estaria ameaçado. Mas foi demitido. E hoje, aparentemente, até eu observei algumas declarações do antigo chanceler, ele se coloca já com algumas limitações em relação ao próprio governo Bolsonaro.
de que talvez o governo Bolsonaro não tenha uma alma mais conservadora como ele tem, não é? Que ele está fazendo concessões demais ao centrão e aos profissionais da política, por exemplo. Né? Então, eu creio que essa agenda entra pelas questões ambientais em primeiro lugar. Congresso americano. E aí, como é que Biden vai lidar? Porque tudo... Ele teve um impulso grande, deu resultados, não é, nesse primeiro momento, mas as agendas mais importantes dele terão que passar pelo Congresso para que elas se tornem realmente programas permanentes do governo. Não é? E nós temos um Congresso muito dividido no 50-50 ali, não é? O caso do Senado, só a Kamala Harris é que faz a diferença ali com o voto de Minerva. E no Congresso e na Câmara, uma diferença muito pequena entre democratas e republicanos. Qual que é, de fato, assim, como é que você vê esse horizonte pensando na eleição legislativa que vai ocorrer daqui a 1 ano e meio, que pode mudar essa balança para melhor ou para pior? Bom, é bom que a gente possa se recordar de que havia uma expectativa dos democratas que iriam aumentar muito os assentos na Câmara dos Representantes. Isso não aconteceu. Houve um aumento dos republicanos na Câmara dos Representantes, mas ainda uma maioria democrata na Câmara dos Representantes. Mas no Senado, havia uma expectativa também de que a vitória seria com 2, 3 assentos para os democratas. Não aconteceu. E é bom lembrar de que o fato de que os 2 senadores em eleição na Geórgia, naquele momento, é que levaram, porque eles não tiveram 50% mais 1 dos votos, trata-se de uma eleição majoritária, né? Eles levaram, então, para o segundo turno, e depois da eleição do presidente Biden, é que foi possível fazer com que, nesse estado, pudesse haver a eleição, mas foi uma eleição realmente muito disputada, muito acirrada com os republicanos, nesse estado da Geórgia, que tem sempre eleito republicano. Então, houve uma mudança importantíssima num pequeno estado, né? Um estado importante, mas tendo em vista os grandes estados, grandes eleitores dos Estados Unidos, não tem o tamanho, por exemplo, do Texas, ou da Califórnia, ou de Nova York, do ponto de vista do desenho do xadrez eleitoral dos Estados Unidos. As eleições de 2022, elas serão muito mais importantes do que os 100 dias. A gente tem falado bastante dos 100 dias, mas as eleições midterm elections nos Estados Unidos é que vão definir. Se a gente voltar no tempo, lembrando do governo Obama, o governo Obama perdeu as eleições no meio do seu mandato. Isso fez com que ele pudesse ter muitos problemas, ele teve uma reeleição, mas o seu governo esteve muito aquém daqueles que eram sonhos democratas. Então, ele fez mais na política externa, colocando um idealismo na política externa e errando frequentemente, porque ele estava amarrado do ponto de vista doméstico. Vocês devem, né, todos os nossos espectadores devem se lembrar de que os republicanos conseguiram impedir os gastos públicos, porque estava criado uma espécie de lockdown dos gastos públicos, né? O governo Obama foi amarrado. Então, o que o Biden menos espera é que isso possa acontecer. Mas com esses instrumentos, não só econômicos, mas instrumentos de poder, é possível que ele entre de uma maneira muito decisiva nas eleições de 2022 para tentar impedir que os republicanos ganhem espaço. O que é bom dizer, por exemplo, aqueles pontos, né, por exemplo, a ideia de Sleep Joe, né, de que o Biden era velho e que, portanto, ele era alguém que estava caminhando para a aposentadoria. A ideia de Sleep Joe, né, que foi apresentado na campanha de Trump. É muito provável de que aquelas maneiras de representação da política que foram colocadas numa visão mais polarizada pelo Trump não possam ser utilizadas agora em função dos avanços do governo Biden. Então, muito provavelmente, os eventuais fracassos e fragilidades do governo Biden é que poderão ser exploradas, como é o caso, por exemplo, da política imigratória do governo Biden. Então, esse é um ponto que os republicanos... A questão das armas também é um ponto delicado, não é? E a questão eles chamam de gun control, né? O controle das armas leves e pequenas nos Estados Unidos é sempre um problema sério, porque isso está, em parte, arraigado na classe média americana.
tanto uma certa aversão, porque eles entendem que isso significa a diminuição da quantidade de empregos disponíveis para os americanos brancos de olhos azuis, e, por outro lado, a perspectiva de que o Estado menor, essa perspectiva de descentralização, e durante o período da colonização e transição para a República, né, dos Estados Unidos, para a criação da Constituição em 1787, que o Estado deveria ser controlado pelas pequenas elites locais ou regionais. Então, eles temiam que um grande exército, né, pudesse impedir as nuances da política nas várias regiões dos Estados Unidos. Então, nesse caso, essa visão é centenária, uma visão que vem desde o século XVII, não é? Desde uma visão que tem a ver com o século XVIII, com a Constituição, e que não será fácil para o presidente Biden para poder aprovar todas as regras restritivas à ideia, por exemplo, do porte e da posse de armas leves e pequenas. Mas é bom lembrar, Vivian, foram mais de 20 ataques com uso de armas leves e pequenas apenas nesses primeiros 4 meses do governo dos Estados Unidos. Agora, a política migratória também é um desafio, né? A mudança na política. Um grande desafio. É um grande desafio porque Biden já teve que recuar nessa política. Ele tinha aumentado de 15 para 125 mil a quantidade de pessoas refugiadas que ele receberia nos Estados Unidos, mas as pressões vindas, né, da Centro-América, em especial, já fizeram com que ele voltasse aos números que o Trump trabalhava, que são números pífios, né? 15 mil refugiados em uma economia que precisa de trabalhadores para crescer. Então, isso é algo contraditório também do ponto de vista econômico. Só voltando mais uma vez ao Brasil, só para a gente encerrar, não é? E América do Sul como um todo, você vê alguma sinalização dos Estados Unidos em relação a nós? O que você destacaria do que acontece? Nós sabemos que Bolsonaro levou 40 dias quase 40 dias para reconhecer a vitória de Biden. Biden já tinha feito acenos durante a campanha de críticas à política ambiental do Brasil. Enfim, durante a cúpula do clima, teve alguns movimentos, ele fez alguns movimentos indicando digamos, se não animosidade, mas também não prestigiando o presidente brasileiro, como era já mais ou menos esperado. Mas, enfim, o que você imagina que deve ser a condução da política externa americana em relação ao Brasil daqui para frente? No que os Estados Unidos vai colocar suas fichas ou não vai? Ou nós vamos ficar de lado, realmente? Bom, o secretário Antony Blinken, secretário de Estado, está num périplo na Europa, na Ásia, ele está tentando convencer aos antigos aliados que os Estados Unidos voltaram à diplomacia e ao multilateralismo. Então, eu imagino de que o Departamento de Estado está priorizando nesse momento, o Japão está priorizando ali o entorno da China, está priorizando os aliados europeus, e em um segundo momento, pode discutir de uma maneira mais assertiva a política para o hemisfério ocidental. Então, é de se esperar de que, tanto no Conselho de Segurança Nacional, quanto na Subsecretaria de Assuntos Hemisféricos, nós tenhamos uma sinalização em breve. Nesse primeiro momento, o que a gente tem observado é a agenda ambiental. Já há assessores do presidente Biden viajando pela região, ligados ao Conselho de Segurança Nacional, né, que está mais próximo ali do presidente. Não é a agenda exatamente do secretário de Estado, né, do Antony Blinken. Então, os conselheiros, eles têm viajado para uma agenda na Colômbia, e há laços muito fortes dos colombianos com os americanos, em função do Plano Colômbia, né, e das questões domésticas que dizem respeito ao consumo de drogas, de narcóticos nos Estados Unidos. Há uma agenda clara em direção à Argentina, né? Então, nesse périplo, a Argentina e a Colômbia foram priorizadas, bem como também a América Central. É de se esperar que o governo Biden lance um programa de estímulos para poder evitar que hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos possam pressionar na fronteira do México a entrada em direção aos Estados Unidos.
e possa haver também, num período próximo, uma sinalização para a cooperação econômica, que é o que a gente imagina para a nossa região, com destaque para o Brasil. O Brasil é o estado mais relevante, tanto do ponto de vista econômico, quanto historicamente da relação com os vizinhos. Mas nesse período que a gente observa é um grande pragmatismo, já que, como você bem lembrou, o presidente Bolsonaro, ele negou-se a reconhecer a vitória do presidente Biden, ele não foi crítico àquilo que acontece nos ataques ao Capitólio, ao contrário, a gente pode observar com o Ernesto Araújo uma defesa daqueles grupos como se fosse apenas a polarização, como se os dois lados estivessem em uma disputa fora das regras democráticas, né, políticas, históricas dos Estados Unidos. Então, isso cria muitas dificuldades. Né? Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos sabem que o Brasil é importante demais para ser escanteado. Então, é de se esperar, por exemplo, que esse saldo de vacinas que os Estados Unidos têm nesse momento, uma parte delas, no caso da definição pragmática, né, de um reencontro, de uma reaproximação do atual ministro das Relações Exteriores do país, do Brasil, com os Estados Unidos, possa fazer com que uma parte, quem sabe, das vacinas da Moderna, da Pfizer, né, da AstraZeneca, eventualmente da Johnson, possam vir para o Brasil. Isso seria uma boa sinalização. Isso seria uma tentativa de poder, utilizando do pragmatismo, mostrar para os estados da nossa região que os Estados Unidos estão vigilantes, que eles estão observando o que está acontecendo aqui. É claro que a agenda econômica deve chegar em um segundo momento, então as ideias que estão sendo construídas, né, pela equipe econômica do presidente Biden devem repercutir aqui, mas a gente não sabe exatamente quando isso pode aparecer, provavelmente aparece em 2022 também no Brasil, né? Agora, há parcelas de grupos em torno dele, entre a turma mais à esquerda dos democratas, que tem insistido em um endurecimento do Biden com o governo brasileiro, né? Essa oferta de vacina, será que seria comprometida por isso? A gente pode observar é de que os brasileiros nos Estados Unidos estão aumentando a sua capacidade de vocalização dos seus interesses frente à diplomacia americana. Isso sempre foi comum, por exemplo, com os cubanos, com os haitianos, com os venezuelanos. Há muitos desses vizinhos nos Estados Unidos e eles se organizam em grupos de interesse como forma de poder pressionar economicamente e diplomaticamente os Estados Unidos. No Brasil, o que a gente pôde observar nesse período, a gente viu uma carta encaminhada tanto por brasilianistas, quanto também por americanistas, por brasileiros que migraram para os Estados Unidos, acadêmicos, pessoas que são ligadas a think tanks, pessoas que estão pressionando o governo Biden e o secretário Blinken para que as negociações ambientais não sejam feitas com a diplomacia brasileira, porque, afinal de contas, a despeito da queda do Ernesto Araújo, não houve uma mudança substantiva da política externa brasileira. Então, é nesse sentido que essas pessoas nos Estados Unidos estão tentando convencer essas pessoas mais próximas, é claro, do Partido Democrata, de que o presidente não seria um ator confiável para levar essa agenda, que é uma agenda americana, para a nossa região. Então, é claro que muitas disputas vão acontecer nesse período. Deon, eu já estourei o tempo, que é um tempão. Muitíssimo obrigada, porque a conversa é sempre tão boa que fica difícil interromper, e aí, assim, eu extrapolo um pouco o prazo aí para a edição. Mas eu quero te agradecer muito pela presença aqui conosco, a participação no mundo político, na TV Assembleia. Eu agradeço você, aos produtores, né, e, em especial, aqueles que vão nos ver na TV Assembleia. E parabéns pelo seu dia, Dia do Cientista Político. Ah, que boa lembrança. Obrigado, Virgínia. Obrigado. Eu conversei com o cientista político Oswaldo Deon, ele é professor de política externa dos Estados Unidos, no IBMEC, e falou conosco sobre justamente com o novo governo Biden, os rumos dos Estados Unidos na política externa, na política interna, como essas coisas se juntam e nos afetam.
Assim, muito, a grosso modo, foi essa a nossa conversa. Muitíssimo obrigada por acompanhar a gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Deon.